Abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, você que pode fazer, que está em casa nos acompanhando. Se esse não é o caso, apenas ouça. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6, o apóstolo Paulo admoesta Timóteo com essas palavras. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu sou designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Até aí, o Paulo admoesta Timóteo, e a palavra admoestar aqui, diferente da palavra exortar, tem a conotação de corrigir. O que Paulo faz é um pedido. É como se ele dissesse: Paulo, eu te peço. Na expressão comumente usada em nossos dias: pelo amor de Deus, Timóteo, eu te peço. Escute bem o que eu tenho para te dizer. Eu te suplico que você reacenda o dom de Deus que há em você. Que você não permita que esse inverno que chegou seja um inverno também presente no teu coração, no teu espírito, Timóteo. Paulo antes vem citando uma série de qualidades presentes na vida de Timóteo. E aí o verso 6, onde eu comecei a leitura, diz: por esta razão, porque você é esse homem, ou quem sabe se fosse uma mulher, porque você é essa mulher que tem uma fé sem fingimento, uma fé genuína, verdadeira, que você é essa pessoa que é amada por Deus, que está caminhando na fé há um bom tempo, ou quem sabe há pouco tempo, mas com sinceridade. Por você ser essa pessoa que eu te peço. Essa palavra de Paulo, é por isso é que eu te peço, é por essa razão, por esse motivo é que eu te peço, que você reacenda aquele fogo na sua alma, aquele ardor, que você não permita que o inverno tome conta do seu coração, da sua caminhada espiritual, que a sua relação com Deus não se torne algo frio e morto, algo distante, algo sem calor, sem lareira na alma. Então Paulo diz: olha, Timóteo, eu te peço, reavive, reacenda esse fogo na sua alma, porque Deus não te deu espírito de covardia. Porque quando nós deixamos esse calor interior para com Deus e as coisas de Deus se apagar dentro de nós, o que aparece é a covardia. E aí Paulo lembra isso a Timóteo, diz: porque Deus não te deu espírito de covardia. Agora, quais são as características da covardia que entra na vida de qualquer homem, qualquer mulher que permite esse calor interior se apagar, esse fogo se apagar? Quais são as características dessa covardia? Como é que eu sei que eu permiti aquela fogueira que o Espírito acendeu na minha alma, que eu permiti aquela fogueira se apagar? E aí o que eu tenho agora é covardia, é timidez, é acanhamento, é um encolhimento. Eu me encolho para Deus, para as coisas de Deus, para os desafios de Deus, e eu fujo de tudo que Deus propõe para mim. Então a primeira característica da covardia é a vergonha. Paulo diz no verso 8, olha, não te envergonhes.
portanto, do Evangelho de Jesus Cristo, e nem de mim, que estou preso por causa do Evangelho. A primeira coisa que covardia traz é a vergonha, e a vergonha aqui é uma palavra que traz essa conotação de uma preocupação intensa com o que os outros vão dizer, vão falar, vão comentar, com a crítica dos outros, com o pensamento dos outros. Eu me tornar refém do que os outros dizem, do que os outros falam, do que os outros pensam, do que os outros cogitam, da crítica alheia, do parecer alheio, e eu fico cativo, eu fico prisioneiro de tudo isso. A covardia me dá essa experiência de vergonha, de ficar extremamente preocupado com uma experiência de vexame, onde os outros vão tecer comentários a meu respeito que não são agradáveis, que são depreciadores, que são caluniadores, enfim, essa preocupação que me põe num cativeiro, que me engessa, que me impede de seguir adiante, que me impede de viver a fé livre, para amar, para perdoar, para viver o que Jesus viveu. E aí eu fico cativo, preso. Eu caio na covardia, que é acompanhada sempre de vergonha. Eu não faço o que eu deveria fazer porque eu tenho muito medo do que as pessoas vão dizer. Se isso vai soar como algo bom no pensamento dos outros. E aí, o meu Deus se torna os outros. Meu Deus não é mais Jesus, não é mais a palavra, não é mais o Evangelho. O Espírito que me conduz não é mais o Espírito Santo. É o Espírito da crítica dos outros. Eu não faço nada sem dar uma consultada no que os outros vão dizer. Se há uma aprovação dos outros, aí eu faço. Ainda que Jesus desaprove tudo, mas se os outros aprovaram, aí eu faço. Mesmo que ficou claro para mim que o que eu pretendo fazer é o que Jesus aplaude, eu sempre tenho que consultar o que a torcida do Flamengo, do Corinthians vai dizer, porque se eles olharem para mim com uma cara de desaprovação, aí o meu chão é retirado, aí eu não consigo prosseguir adiante. E assim muita gente vive. Tudo isso porque aquele fogo no coração se apagou. Porque aquela chama que um dia se acendeu, se apagou. E aí o que há agora? O que é covardia. E aí a filha da covardia é a vergonha. Essa vergonha que trava as pessoas, porque elas atribuem muito valor ao que os outros vão dizer. E elas temem essa experiência de desaprovação alheia. Segunda coisa que a covardia traz, Paulo vai dizer para Timóteo, diz assim: Timóteo, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Timóteo anda vendo muita gente se afastar da fé, e a expressão que Paulo usa, participa comigo, traz para a gente a ideia de que Timóteo anda se omitindo. Essa é a segunda filha da covardia, é a omissão. Eu sei que eu deveria falar, mas eu não falo. Eu sei que eu deveria fazer, mas eu não faço. Eu sei que eu deveria ir, mas eu não vou. Agora, por exemplo, domingo, no dia dos namorados, quantos pais têm sido omissos? Os seus filhos iniciam um relacionamento de namoro e o pai nem sequer deu um conselho ao filho e à filha. O pai e a mãe nem sequer se assentou com aquele cidadão que começou um namoro com a sua filha e que ele não sabe o que aquele sujeito pretende. O que ele pretende, se o que ele começou é uma mera aventura, é uma brincadeira com os sentimentos da sua filha ou do seu filho, ou é uma coisa para valer, ou é coisa de gente grande, de gente madura, responsável, que não está a fim de brincar com coisa séria. E aí as coisas vão correndo à revelia, e você vai aceitando essa vida de omissão. Você não instrui sua filha, não instrui seu filho. Você está diante de um momento em que, quem sabe, o seu filho, a sua filha, já está decidindo com quem ele ou ela vai passar o resto de sua vida, para construir uma família juntos. E você, como pai e mãe, nem sequer chamou seu filho, sua filha, para uma conversa.
Um papo de gente que ama. Nem sequer perguntou para o seu filho ou sua filha se é isso mesmo que ele quer. Se ele sabe, ela sabe o que ela está fazendo. Se essa decisão de iniciar esse relacionamento de namoro não foi movida por mero sentimento, por aquela ideia falsa de, eu encontrei o homem da minha vida, a mulher da minha vida. Eu acho que é ele, é a minha alma gêmea. Como se as coisas fossem assim. Como se relacionamento afetivo, de namoro, fosse assim. A gente olha para alguém, de repente bate o olho e gosta, e diz, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. E começa movido por mera paixão e sentimento que surgiu assim do nada. Como diz o ditado, amor à primeira vista. Então essas ideias equivocadas vão colaborando para que a gente construa um relacionamento baseado em fundamentos que são falsos, que não sustentam ninguém. Porque sentimento, uma hora a gente sente vontade de começar um relacionamento, mas esse mesmo relacionamento que uma hora a gente sentiu vontade de começar, em tanta intensidade, as crises vão vir, vão acontecer e o sujeito vai sentir vontade de romper. Então, se ele andar guiado só por sentimento, então, daqui um pouco ele rompe o que há pouco tempo ele começou. Por isso tem tanto casamento que começa, e daqui um mês, 2 meses, o sujeito rompe. Como alguém pode dar fim a um relacionamento que durou apenas um mês? A mesma pergunta também seria para alguém, como alguém pode dar fim a um relacionamento que já dura há 20 anos? Como? Bom, é simples. Se eu viver guiado por meros sentimentos, eu fazer pura e simplesmente o que eu sinto vontade de fazer, aí eu te pergunto, ou ligue para as pessoas que você conhece uma hora e pergunte, escute, você já sentiu vontade de romper seu namoro, romper seu casamento? É só você se perguntar, você que é casado. E você tendo um mínimo de sinceridade, você vai constatar que algumas vezes você sentiu vontade de romper, mas não rompeu, porque você não se guia por meros sentimentos. Então essa palavra, o teu filho, a tua filha precisa ouvir. Precisa dessa instrução, dessa orientação, de muitas outras mais. É uma decisão que ele está tomando que, teoricamente, vai conduzi-lo ao casamento, e teoricamente o casamento é para a vida toda. E aí você, pai e mãe, que tem experiência de vida, que já viveu coisas que teu filho não viveu, tua filha não viveu, nem sequer parou para ter uma conversa de 10 minutos com seu filho, sua filha, a esse respeito. O que é isso? É omissão. Timóteo também estava sendo omisso, porque Paulo estava sofrendo o sofrimento de Cristo e do Evangelho, e Timóteo não queria se envolver, não queria participar. Como você, pai e mãe, não quer participar. Não é você que vai decidir com quem ele ou ela vai namorar ou vai se casar, mas porque nós não vamos voltar para a ditadura, onde uma autoridade decide sem questionar, sem que ninguém questione nada, e a decisão dele está decidida, como diz o ditado, e acabou, ninguém discute. Nós não vivemos mais esse tempo, mas o pai e a mãe também não podem deixar de participar. Quando nós nos acovardamos, uma coisa que a gente deixa de fazer é de participar. Nós nos tornamos omissos. Nós enxergamos coisas, nós sabemos que deveríamos dizer, mas não dizemos, falar, mas não falamos, fazer, mas não fazemos, e começamos a ser omissos. Me lembro de uma história na época da Alemanha de Hitler, nazismo predominante, sacerdotes religiosos envolvidos, às escondidas, denunciando colegas que acabaram sendo mortos, numa certa reunião onde alguém representando o partido nazista falava aos presentes ali, a filha de um sacerdote cutucou e disse, pai,
você não vai dizer nada. Ele disse: filha, se eu disser alguma coisa, se eu me levantar como um opositor ao que está sendo dito, eu morro. Eu vou ser morto. E a filha disse: eu prefiro um pai morto do que um pai covarde. A covardia nos coloca na prática da omissão. É por causa da covardia que a gente não fala, que a gente não diz, que a gente não faz. Eu não estou falando aqui para agora a gente sair dizendo tudo que a gente pensa, irresponsavelmente. Mas tem algumas coisas que estão já claras para nós, que com sabedoria, com prudência, mas também com ousadia, a gente pode fazer e falar. E por que a gente não faz isso? Talvez porque aquele fogo que estava no teu coração, que te impulsionava, se apagou. A terceira coisa que Paulo identifica como filha da covardia, o Paulo vai falar no verso 12, ele diz assim: eu não me envergonho dessas coisas, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei também que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Talvez a covardia tenha como filha também a incredulidade. À medida em que a gente vai se encolhendo, vai se fechando para o Evangelho, vai recusando dar passos um depois do outro, nós vamos mergulhando numa vida de incredulidade. Nós, daqui um pouco, já não sabemos mais em quem nós cremos. Nós perdemos a familiaridade, a intimidade com esse Deus que se revelou na cruz por meio de Jesus Cristo e que nos deu todo o perdão, que nos chamou para a reconciliação, que é um Deus de amor, que é um Deus que quer nos fazer seus filhos, que é um Deus que quer estender, ampliar a sua família e quer que a gente encare a humanidade inteira como candidatos a serem família de Deus, a tratá-los já como irmãos. Então, é esse o desafio, mas às vezes nós vamos caminhando, o fogo do nosso coração vai se apagando, aquele calor vai se dissipando, e o nosso coração se esfria tanto que daqui a um pouco a gente já nem sabe mais em quem nós temos crido. E a gente se encolhe, porque nós perdemos de vista a fé e nós perdemos de vista o fato de que esse Deus é poderoso para nos guardar, é poderoso para nos sustentar, é poderoso para nos dar força, para nadar contra as correntezas da vida, nos dá força para enfrentar os tufões, os tsunamis, as tempestades, os vendavais, as enchentes da vida. Deus é poderoso para nos sustentar, para nos fazer passar pelas águas sem que elas venham nos submergir, passarmos pelo fogo sem que a chama venha arder em nós, como diz o profeta. Então Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido, e por isso que eu não me acovardo. Então eu não sei como você tem vivido nesses dias. Quem sabe aquele calor que havia no teu coração se apagou. O frio, o inverno chegou no seu espírito. E Paulo lembra a Timóteo o seguinte: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então você vai ouvir um cântico e já já eu volto para orar com você, para invocar a presença desse Espírito sobre a minha e sobre a tua vida. Esse Espírito que não é espírito de covardia, mas é de poder, de amor e de moderação. Você vai ouvir um cântico agora.
Pai, nós te damos graças porque Tu não nos tem dado espírito de covardia. Tu tens nos dado, diz a Tua palavra, espírito de poder, de amor e de moderação. Eu quero invocar o Teu nome, invocar a presença do Teu Espírito, Senhor, sobre a vida de todos aqueles e aquelas que nos ouvem nessa hora. Em suas casas, em seus carros, Deus, que a Tua presença, a presença desse Espírito, que é poder, amor, moderação, se derrame sobre a vida de cada um, para que nós não vivamos mais em meio à covardia, mas que nós nos levantemos, Senhor, para sermos participantes daquilo que o Senhor nos chamou para participar, para não sermos covardes, Senhor, para não fugirmos, para não nos envergonharmos, mas termos ousadia e nos alegrarmos em saber que o Senhor tem nos dado a palavra de vida e nós queremos proclamá-la, vivê-la, encarná-la, em nome de Jesus. Abençoa nossa casa, abençoa nossos filhos, nossos queridos, que o Teu Espírito se derrame sobre todos em abundância e que o Senhor nos dê a sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe. Quero deixar para você o convite, você que quer nos fazer uma visita ali na Igreja Metodista. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 19 horas e 30 minutos, ali na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, um pouco abaixo da Companhia de Força e Luz. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana abençoado. Fique na paz.